Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. É uma alegria estar com todos vocês aqui, começando esse estudo do livro de Atos. Bom, e como temos um conteúdo muito grande para estudar, e eu não quero ser enfadonho e ficar aqui muito tempo, né? Então, nós já vamos iniciar. Agora, o que nós vamos estudar nesse primeiro capítulo, no capítulo de Atos? Bom, nesse capítulo, obviamente, nós vamos abordar tudo aquilo que a Bíblia está dizendo ou trazendo até nós nesse capítulo. Então, nós vamos ler o capítulo inteiro, porém, nós vamos ler ele em partes, tá bom? Nós vamos em partes, explicando parte a parte, pedaço a pedaço, e creio que vai ser bem isso. Porém, além disso, eu quero trazer para vocês alguns pontos de atenção e algumas curiosidades. Eu devo fazer isso com todos os capítulos que assim tiverem esse tipo de conteúdo. Mas olha só, nós vamos ver o que em Atos 1, além de estudar o capítulo. Nós vamos estudar um pouquinho a respeito do segredo do número 40. Você já percebeu quantas vezes aparece o número 40 na Bíblia? Será que está ali por acaso? Será que Deus quer comunicar conosco de alguma maneira referente ao número 40, né? Nós vamos ver também vamos falar da promessa da vinda do Espírito Santo, né? Porém, vamos entrar um pouquinho no quem é o Espírito Santo. E algumas pessoas têm essa dúvida, né? Poxa, mas é Deus Pai, é Deus Filho, é Deus Espírito Santo, são três, são um. O que o Espírito Santo faz de verdade? Por que eu preciso tê-lo ou não tê-lo? E nós vamos dar uma estudada um pouco a esse respeito também, né? Também nós vamos falar um pouco a respeito do apóstolo Pedro. Existe uma questão que alguns comentaristas eles se dividem entre se houve ali uma liderança na igreja primitiva. Alguns dizem que Pedro foi o líder da igreja, alguns outros não foi Pedro, foi Tiago, né, irmão de Jesus. Outros dizem que não houve líderes, que todos os apóstolos caminhavam juntos. Então eu queria também falar um pouco a esse respeito e vamos falar um pouco do 12º apóstolo, Matias, né? Algumas pessoas têm uma dificuldade um pouco em aceitar ou não o apóstolo Matias, porque a palavra vai dizer que os discípulos, os apóstolos tiraram sorte para decidir quem seria, mas e Paulo? Como é que Paulo entra? Paulo também não era apóstolo, né? Então, nós vamos ver todas essas coisas. Eu espero que você esteja aí empolgado. Amém? Então, vamos lá. Vamos começar lendo aqui. Bom, Atos capítulo 1, do 1 ao 3. A palavra do Senhor diz assim: Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Então, querido, se você ouviu os meus áudios, os meus vídeos, na verdade, anteriores, falando de introdução, eu falei rapidamente ali de Lucas e Teófilo. Então, se você tem dúvida, né, um pouco de Teófilo ou queria saber um pouquinho mais de Lucas, dá uma olhadinha nos vídeos ali anteriores, tá bom? Agora, Lucas, no livro de Lucas que ele escreve, Lucas, ele vai contar toda a caminhada ali de Jesus no ponto de vista dele, tudo o que acontece do nascimento, né, os desafios, a sua fase adulta, o seu ministério, né? E tantas outras coisas que ele vai vivendo. Então, aqui no versículo 3, você vê que Lucas, ele vai dar uma mega resumida, né, falando que, né, depois de todo o seu sofrimento, né, Jesus ele ressuscita e dá muitas provas. E de fato, você vai ver, por exemplo, que Jesus ele apareceu, ele comeu com os discípulos, né? Ele já estava novamente com vida, estava com o seu corpo já glorioso, né? Ele se manifestava algumas vezes com aquele corpo, né, que havia sofrido, né, as dores, mas de repente ele desaparecia, de repente ele voltava, né? Então ele já dava ali alguns sinais. E fala, né, que Jesus ele continuou ali mais 40 dias com os seus discípulos, né? Falando acerca do reino de Deus. Ele continua ensinando, porém resgatando. Você vê, por exemplo, que nesses 40 dias, Jesus ele vai resgatar Pedro, né? Que Pedro teve aquela questão que ele negou a Jesus 3 vezes,
e depois disso ele começa a se sentir talvez meio que culpado, né? Passa um dado momento, ele volta a pescar, né, no mar, Jesus vai atrás dele, e aí, como Pedro havia o negado 3 vezes, Jesus pergunta 3 vezes a Pedro se ele o amava. Então, teve essa questão com Pedro. Também teve a questão de Jesus com os discípulos ali em Emaús, né? Não eram os apóstolos, né? Eram discípulos que talvez faziam parte dos 70 ou alguns outros ali, que eles estavam muito chateados que Jesus havia morrido na cruz. Eles estão saindo de Jerusalém, indo a caminho de Emaús. Então, Jesus aparece ali para eles, eles não reconhecem a Jesus, mas Jesus vai discipulando eles e vai trazendo eles de volta para, né, para a realidade. Agora, uma coisa curiosa aqui é essa questão, né, dos 40 dias, que é um ponto que eu queria chamar a atenção antes ainda de continuar decorrendo o nosso capítulo, né? Então, quando nós vemos esse número 40 dias, nós vemos que esse número 40, ele aparece muitas vezes na história bíblica. Olha só, eu vou ler aqui com vocês, você deve estar vendo na minha tela, né? Então, ó, alguns fatos, né, que ocorreram na Bíblia, onde o número 40 é citado. Por exemplo, o dilúvio, ele teve um período de 40 dias. Os hebreus, eles caminharam 40 anos no deserto depois que Moisés livra eles, né, da sua escravidão no Egito, né? A duração do reinado, do bom reinado de Davi, durou 40 anos. Elias, ele caminhou 40 dias para encontrar com Deus no Monte Sinai, né? Jesus fica 40 dias no deserto ali, né, naquele momento de jejum, até ele ser tentado e tudo mais, e Jesus ele passa, por exemplo, 40 dias na terra, né, depois que ele ressuscitou, né, ali nós acabamos de ler em Atos 1:3, né? Então perceba que o número 40, ele aparece bastante. Agora, se também a gente for um pouco mais além, e a gente pensar que o número 40, ele é um múltiplo do número 4, então nós podemos pensar também que nós temos 4 pontos cardeais, que a Bíblia menciona os 4 anjos que seguram os 4 ventos da terra, né? E também fala que, né, no momento da criação, ali onde o homem estava, haviam 4 rios que irrigavam a terra. Mas o que que esse número 40 ele tem a ver, né? Será que Deus quer comunicar alguma coisa, né? Então, vamos dar uma seguida aqui. Então, eu quero, primeira coisa, que você entenda o seguinte: no alfabeto hebraico, cada letra, né, ela representa um número, tá? Então, aqui nós temos o alfabeto hebraico, tá bom? Cada letra, você vê aqui, o Aleph, Bet, né? Então, você vê, cada letra aqui, ela representa um número. Então, só que o número 40, estamos estudando aqui, ele é a letra Men, né? Então, aqui é o Men, esse é o formato do Men quando você começa uma palavra, e aqui é quando você termina ela, né? Então, existe 2 Mens, um para começo e um para final. Mas o Men significa 40, tá? E o que significa Men? Bom, a palavra Men, ela vem de Men, que significa água ou águas, né? Significa, né, revigoramento ou até mesmo violência no sentido de força, né, de mudar alguma coisa, mas basicamente significa águas, significa começo, né, significa alguma coisa que está mudando de transição. E olha que curioso, no hebraico, no paleo-hebraico, que é como o hebraico começou, porque essas letras, amados, elas são de hoje, né? É o hebraico moderno. Mas quando o hebraico começou a ser escrito lá atrás, as letras, eles desenhavam formas, né? Por exemplo, que significava aquela letra. Por exemplo, a palavra Bet significa casa. Então, naquela época, eles desenhavam um formato parecido com uma casa que representava aquela letra. Agora, o Men, ele é uma onda, né? Representando águas. Então, o número 40, né? Ele tem a intenção, né? Muitos estudiosos, muitos comentaristas, né? Que comparam esses sinais, eles entendem que quando aparece um número 40 na Bíblia, ele quer dizer que é algo como um novo começo, uma nova etapa,
alguma coisa que vai, né, que assim como uma água, ela flui e ela traz vida, né? Então, se nós pensarmos, né, quando Jesus, por exemplo, ele é testado no deserto ali, né? Ele é aprovado no deserto durante 40 dias e ele vence, a partir dali começa o ministério de Jesus, que ele sai de lá e ele começam a pregar, arrependam-se, né? Chegar do reino de Deus, né? Então, é um novo começo. A mesma coisa do dilúvio, passou os 40 dias, né? Desceu a arca ali e tal, então se começa um novo período. Então, o número 40 tem essa curiosidade, apenas para falar com vocês aqui, para vocês aprenderem. Mas vamos dar sequência. Atos 1, do 4 ao 5, continuando, né? Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, do qual lhes falei, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados, né, pelo Espírito Santo. Então, vamos lá, né, continuando aqui. Percebam, né? Jesus ele passa 40 dias com os discípulos ali, e dentro desse período, próximo ali de Jesus ascender aos céus, ele fala ali com os discípulos: olha, né, vão para Jerusalém, não saiam de Jerusalém. Jerusalém é importante, vão para lá. Aí ele faz uma comparação, ele fala assim como João Batista batizava com águas, né? Lembrando que o batismo de água significa batismo do arrependimento. Então, assim como João Batista batizava com águas, e voltando para o número 40, lembra que 40 águas começo, recomeço, né? Você é batizado nas águas, e quando você se levanta daquelas águas, você é uma nova criatura, você é uma nova pessoa, né? Então, isso é algo bem curioso, né? Então, são coisas que a gente vai remetendo. Mas João batizou com águas, e ele fala assim: dentro de poucos dias vocês serão batizados pelo Espírito Santo. Então, aqui eu fico pensando, os discípulos ouvindo isso. Bom, eles talvez tinham uma ideia meia rasa do que era o Espírito Santo, que às vezes, né, nós vemos no Antigo Testamento, lembrando, queridos, que os discípulos daquele momento, eles não tinham a Bíblia como você tem, ou como eu tenho hoje. Então, esses discípulos, eles se baseavam nas escrituras antigas, né? Naquilo que a gente chama de Antigo Testamento, Antiga Aliança, né? E ali mostra alguns discípulos que temporariamente eram cheios do Espírito e faziam algumas coisas, mas aquele Espírito vinha, enchia eles e ele voltava. Não era o tempo do Espírito ainda, né? Então eles talvez tinham uma ideia, mas talvez eles não sabiam bem como que isso aconteceria, né? Mas quando Jesus ele fala, olha, assim como João Batista batizou com águas, vocês serão batizados pelo Espírito. Quer dizer, então eles entenderam que alguma coisa sobrenatural, né, de Deus iria acontecer. Tudo bem? Agora, como isso aconteceria? Ou talvez um pouco indo além, o que é o Espírito Santo, né? Então, o Espírito Santo, ele é Deus Espírito, né? Ele é né, daqueles que nós entendemos como Trindade. A Bíblia, você não vai encontrar esta palavra Trindade, mas nós entendemos que existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, né? Deus Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele é o terceiro dessa trindade, por assim dizer. Não em grau de um é melhor que um outro, vamos dizer assim, mas em grau de manifestação. Mas vamos entender isso um pouquinho, amados. Então, como que a gente entende a trindade, né? Então, olha só. Deus, ele tem revelado coisas através da sua natureza e da sua personalidade, que pode ser inteiramente compreendida. Mas existem conceitos que os homens nunca vão compreender totalmente, né? Então, esse conceito de trindade, ele assim, realmente ele é um conceito desafiador em alguns aspectos para entender. Então, eu vou explicar para vocês de uma maneira que eu acredito que talvez seja fácil. Mas vamos se basear na escritura antes de eu dar a explicação. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 13, diz assim: não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifesto em corpo, quer dizer, como que Deus foi manifesto em corpo? Com Jesus, né? Jesus
é Deus manifesto em corpo. Por isso que Jesus, ele quando, né, Felipe pergunta, Senhor, como veremos o Pai? Ele fala, Felipe, você não entendeu? Se você me vê, você vê o Pai, né? Bom, Deus foi manifesto em corpo, justificado no Espírito, falando do Espírito Santo, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Olha esse texto próximo, de 1 João 5,7. Fala assim, porque três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. Compreendem? Aqui, então, ele nos dá esse conceito. Ele fala que existem três que testificam no céu. Significa três principais, significam aqueles três que contêm tudo aquilo que é fundamental, importante, né, para toda a criação, seja nos céus ou na terra, né? Então ele fala do Pai, o Pai Criador, o Eterno, né? Deus, Criador, acima de tudo, né? A palavra, nós entendemos que a palavra é Jesus, né? Porque, né, nós vemos isso, por exemplo, em João capítulo 1, verso 1, vai falar que no princípio, né, estava a palavra, estava o verbo, né? Então, fala de Jesus logo no princípio e fala do Espírito Santo. Falam que esses três, eles são um só. Mas como entender isso? Então, vamos lá, né? Ó, nós entendemos que eles são três que se formam um. Por exemplo, quando nós olhamos para a água, nós vemos que a água, ela pode estar em um formato sólido, como um gelo, por exemplo. Ela pode estar líquido ou ela pode ser gasoso. Todos são H2O, mas cada um deles tem uma representação diferente. Porém, não se engane, eu não quero dizer que uma hora Deus tem um caráter, outra hora Deus tem outro caráter, uma hora ele se manifesta de um jeito, outra hora... O que eu quero dizer é na questão de essência. Em essência, a água é a mesma coisa. É a mesma coisa. Quando nós olhamos em percepção dimensional, né, para formar uma percepção dimensional, que é o conhecido 3D, você precisa de altura, largura e comprimento. Né? Se você não tiver algum deles, então não é mais 3D, é 2D. Né? Então, para você ter a percepção, tem que ser os três, compreende? Para você formar, tem que ser três. Nós entendemos que a vida ela é dividida entre passado, presente e futuro. Vamos dizer assim, o tempo, ele é eterno, mas o tempo, ele pode ser um tempo passado, um tempo presente e um tempo futuro. A mesma coisa, o homem. O homem, ele é formado pelo corpo, por alma e por espírito. O corpo é aquilo que você está vendo, aquilo que nós sentimos, que é o nosso, vamos dizer, nosso avatar para você estar vivo nesse planeta. O espírito é o que te dá a vida, o espírito é aquilo que Deus soprou ali na narina de Adão, ali fez um ser vivente, né? Colocou ele, teve um espírito, deu vida porque tem um espírito. E a alma é o que está entre o corpo e o espírito. A alma, ela está relacionada com o seu coração. Por isso que a palavra diz lá em Provérbios, né? Ela diz, de tudo que você tem a guardar, guarde o seu coração, porque dele provém o segredo da vida, a fonte da vida, né? Quer dizer, o seu coração está relacionado com a sua alma. Tudo, a sua alma está registrada, tudo que você faz. Momentos de ira, de alegria, de bênção, de crer, de descrer, e a sua alma que será julgada, né? Por isso que o diabo, ele quer a sua alma. Ele não se importa com o seu corpo e o espírito vai para Deus quando você morrer anyway. Mas a alma é a batalha. Então, entende? Todos eles são formados por três. Agora, olha esse texto. Uma vez entendendo esse conceito, espero que vocês estejam entendendo aqui, amém? Nesse conceito, né, nós lemos Gênesis 2, 24. Olha o que diz. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Peraí, como assim se tornar uma só carne? Quer dizer que o homem casa e se transforma num mutante, né? Eles viram um monstro, né? Viram um negócio, né? Não é literal, e vocês sabem que não é literal, né? Mas a palavra diz que eles se tornam um. Agora, como assim, né? Se tornam um? Significa que eles têm o mesmo propósito, o mesmo pensamento, eles têm que ter a mesma visão, o mesmo amor.
Eles têm que ter a mesma perspectiva. Como é que um casamento, um relacionamento, né, uma aliança, ela dá certo? Quando as pessoas têm o mesmo objetivo. Eles querem crescer junto, eles querem se amar, eles querem conquistar, têm os mesmos sonhos, um ajuda o outro. Não existe uma competição, né? Às vezes, muitos casamentos acabam terminando porque as pessoas começam a competir umas com as outras, né? O marido quer ser melhor que a esposa quer ser melhor que o marido, então eles acabam entrando em conflitos, por exemplo. Mas não, eles têm o mesmo foco. Então, quando nós entendemos, né, que existe o Pai, existe o Filho e existe o Espírito, não é? Todos eles têm as mesmas características de Deus. Eles são eternos, eles são imutáveis, né? Eles são e assim vai. Mas eles são um porque eles trabalham, eles focam, eles têm o mesmo foco, o mesmo coração. Amém? A mesma perspectiva. Por isso, olha o que Jesus ele diz em João 17, do 20 ao 23. Ele fala assim: a minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Olha o que Jesus está dizendo. Eu oro para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, e eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Amém? Então, perdão, que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Então, qual que é a importância de ser um? Porque se nós somos um, nós pensamos igual a Deus, nós vemos o reino, nós focamos no que tem que ser focado, nós caminhamos, nós avançamos. Amém? Então, o Espírito, né, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, eles são um porque eles têm o mesmo foco. Essa é a Trindade. Então, por que que o Espírito Santo ele é importante? Por que que Jesus mostrou essa importância? Embora eu vou explicar melhor em Atos 2 para vocês, mas por que que o Espírito ele é importante? Porque o Espírito é o que te capacita, é o que te faz ser um, é o que te faz ser conectado, ele te inspira, ele te dá força, ele capacita o seu ministério. Se você lembrar, quando Jesus Cristo ele foi batizado por João Batista, a palavra diz que dos céus, como uma pomba, um formato, né, uma aparência de uma pomba, repousou-lhe o Espírito Santo. E ouviu-se uma voz do céu que Deus dizia: eis o meu filho a quem me comprazo, a quem eu tenho um compromisso. Amém? O Espírito veio em Cristo e aí ele vai ser ao deserto e depois ele vence as tentações e começa o ministério. Amém? Então, espero que vocês tenham entendido o que é o Espírito. O Espírito, ele é Deus, é o Espírito de Deus, é o que faz com que nós estejamos conectados com o Pai. Ele é o Consolador, também a palavra o chama de Consolador, né? Ele nos fortalece. Sem o Espírito Santo, não existe como você e eu seguimos o nosso ministério. E você vai perceber no nosso estudo de Atos, no capítulo todo, perdão, no livro todo, que sem o Espírito eles jamais conseguiriam realizar tudo o que eles realizaram. Amém? Mas vamos dar sequência. Então Jesus, até o verso 5 ali, ele falou ali: fiquem em Jerusalém, que dos céus, né, vocês vão receber o Espírito, serão batizados no Espírito. Aí, vamos continuar. Atos 1, do 6 ao 11. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? E ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso,
foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco e lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará, da mesma forma que os viram subir. Amém? Então, vamos estudar aqui um pouquinho esse texto. Vamos entender aqui algumas coisas, né? Primeira coisa, aqui os discípulos no verso 6 perguntam assim: Senhor, é agora que você vai restaurar o reino de Israel? Essa pergunta, na verdade, os discípulos, eles ainda tinham um pouco da ideia de que Jesus Cristo teria um reino físico, um reino onde ele teria um castelo, um palácio, um lugar, onde ele teria um exército e que ele, junto com os seus apóstolos ou com os seus discípulos, talvez fomentariam, levantariam uma guerra contra Roma e expulsaria Roma, então ele dominaria sobre toda a terra, né? Então eles ainda tinham um pouco disso. Por que eles tinham isso? Porque eles foram ensinados dentro do judaísmo desde o início, desde muito, muito tempo, né, que o Messias seria essa pessoa que levantaria um reino físico no planeta Terra e ele governaria isso, né? E era assim que eles foram ensinados, mas Jesus, ele estava mostrando para eles desde antes, né? Não só agora, mas antes, né? Durante os seus 3 anos e meio de discipulado, Jesus já dizia: o meu reino não é daqui, né? Vocês são peregrinos, forasteiros nessa terra, né? Meu reino não é daqui, meu reino é no Pai. Vou para o reino do meu Pai preparar-lhes morada, né? Então, mas ele está dizendo, né? Não é. Contudo, né? Aí Jesus responde: olha, não compete você saber quando isso vai acontecer. Porque, contudo, ele também entendeu, né? Ele falou assim: olha, talvez vocês querem saber quando de fato vai ter um reino meio estabelecido aqui, né? Ou seja, quando é a minha volta, né? Ele fala: não compete a vocês saberem isso, né? Somente o Pai sabe de tudo que vai acontecer. Mas aí Jesus muda o foco, ele fala assim: agora, contudo, vocês vão receber o poder do Espírito Santo. E vocês, a responsabilidade de vocês é ir por todo mundo, né? Pregai o evangelho, né, a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Que ele falou ali na grande comissão de Mateus 28. Mas aqui Jesus está falando assim: agora, gente, o seguinte, o Espírito Santo ele vai descer sobre vocês e vocês vão pregar para né, os judeus, para os samaritanos e vão para toda a terra. Gente, vamos lá, vamos ser muito sinceros. Como que você faz isso? Como é que você prega a palavra para o planeta todo, para toda a terra, se não o Espírito? Mesmo que você seja um super youtuber que tem 1 milhão de inscritos aí, como muitos têm, você não consegue levar uma mensagem para o planeta inteiro, né? Mas a mensagem de Jesus tem sido pregada no planeta inteiro. A Bíblia, né, ela é o livro, obviamente, mais copiado, talvez não seja o mais lido, talvez, né? Mas com certeza o que mais, né, tem chegado ao mundo inteiro em suas cópias, né, em sua facilidade de compra, seja físico, seja aplicativos, né? Como que um livro atinge tanto isso, né? Quer dizer, é pelo Espírito Santo de Deus, né? Então, fala que quando Jesus fala isso, é a última coisa. Ele fala: vocês vão receber o Espírito e vão pregar. Isso é o que eu quero que vocês façam. E aí Jesus começa a subir e eles ficam olhando para Jesus. Eu acho curioso aqui, só um comentário, que aparece 2 homens, que eram 2 anjos, e falam assim para eles: olha, por que vocês estão olhando? Né? O mesmo Jesus que vocês estão vendo subir é o que ele vai voltar. Será que esses 2 anjos eram os mesmos que apareceram ali, né, e falaram ali com Maria Madalena quando Jesus ressuscitou? Né, que acharam, né, que Jesus, ela achava que tinha sido roubado, e aí aparece. Será que é o mesmo? Os mesmos, né? Não sei. Fica aí uma conjectura. Vamos continuar. Atos 1, do 12 ao 14. Olha só. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro.
Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e os irmãos de Jesus. Percebem aqui? Então, eu fico imaginando, se você conseguir pensar comigo um pouquinho, imagina isso. Eles viram Jesus Cristo subindo agora. Jesus deu a última instrução para eles. Jesus disse que voltaria, mas não disse como, quando e nem de que maneira. Os anjos dão um spoiler ali, dizendo que Jesus voltaria naquele mesmo lugar onde ele subiu, né? Mas eles não sabiam como, mas o mestre tinha ido embora. Aquele que tinha feito tantas coisas, tantos milagres, tinha ido embora e tinha deixado para eles uma responsabilidade agora, né? De que eles pregassem, de que eles avançassem. Agora, o que eles iam fazer? Eles não tinham o Espírito Santo ainda naquele momento. Eles não tinham o poder que Jesus havia dito que eles teriam. Então, eles só tinham uma coisa: a fé que eles adquiriram com Jesus, e eles tinham agora a oração, né? Então, o que a igreja primitiva, gente, fazia muito? Eles oravam, eles se reuniam, eles oravam. Você percebem aqui que logo na sequência não existe aqui um debate entre eles. Meu Deus, e agora? O que a gente vai fazer? Como que vamos caminhar? Ele foi embora, estamos perdidos. Oh, meu Deus, ó céus, ó, como é que vai agora? Não, 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 não. Eles voltam, eles vão orar, eles clamam. Eles não eram aquela igreja que ficava na dependência do favor de alguém fazer isso ou aquilo para eles. Eles sabiam que nas dificuldades, nos momentos de decisão, era necessário orar. E eu chamo a atenção hoje para nós como igreja, não é? Será que nós oramos igual como a igreja primitiva orava? Será que nós fazemos igual eles faziam naquele momento? Você tem orado, quando você tem dificuldade, qual é a primeira palavra que sai da sua boca? Uma palavra de, oh meu Deus, uma palavra de maldição, uma palavra de culpar alguém? Ou você começa a orar e você começa a buscar Deus? Queridos, sem oração não há vitória. O inimigo não tem medo de alguém que vai na igreja, de alguém que vai na cela, de alguém que vai, né, em seminários, ou seja o que for. O inimigo tem medo de uma igreja que ora, porque a oração é o que move. E é o que os discípulos estão fazendo aqui. Eles se reuniam, olha no verso 14, todos eles se reuniam sempre, sempre. Sempre eles estavam orando. Dessa maneira, a igreja tem que caminhar. Dessa maneira. Amém? Vamos continuar aqui. Né? No 15 ao 26, diz assim: Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi, a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação desse ministério. Com recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que, na língua deles, esse campo passou a chamar-se Aceldama, isto é, campo de sangue. Por quê? Prosseguiu Pedro. Está escrito no livro de Salmos: Fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe seu lugar. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estivessem conosco durante todo o tempo que o Senhor Jesus viveu entre nós,
desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco, testemunha da sua ressurreição. Então, indicaram 2 nomes, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram, Senhor, tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes 2 tens escolhido para assumir esse ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias, assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Queridos, do verso 15 até o verso 26, esse é o final do capítulo 1 de Atos. Mas aqui, nesse trecho, nós temos algumas coisas importantes a entender. Primeira coisa aqui é que no verso 15, ele fala assim, que naqueles dias Pedro se levantou entre os irmãos, num grupo de 120 pessoas. Antes de eu falar que Pedro se levantou, né, que aqui eu vou entrar no ponto, será que Pedro, ele é o líder da igreja? Né? Mas só por curiosidade, um pouco antes eu li que estavam os 11 e algumas mulheres orando. Mas aqui nós já temos 120 pessoas. Quem eram essas pessoas que somaram a esse grupo? Ora, gente, essa era aquelas pessoas que eram 70, que haviam sido enviados, talvez aqueles discípulos de Emaús estão aqui dentro, entre outras pessoas que estavam convertidas, que caminharam com Cristo. E agora eles estão se reunindo em oração. Lembrando que neste momento o Espírito Santo ainda não está com eles, mas eles caminharam com Jesus. Então, quero falar rapidamente aqui a respeito de Pedro, né? Então, olha só, fala que Pedro se levanta entre os irmãos. Então, algumas pessoas, principalmente a linha católica, ela acredita que Pedro, né, foi o líder dos apóstolos, né? Devido a algumas situações que Pedro viveu ali. Por exemplo, quando Jesus diz assim, sobre esta pedra edificarei a minha casa. Quando Jesus pergunta, e você, Pedro, né? Perdão, ele fala assim, o que as pessoas falam de mim, né? Cada um diz uma coisa e Pedro fala assim, olha, mas o Senhor é o Messias, o Senhor é o Filho de Deus vivo. E aí, por conta que Pedro diz isso, ele fala, sobre esta pedra edificarei, né, a minha casa. A pedra não é, porque Pedro em grego é Petrus, né? Mas nunca que Jesus estava dizendo ali que Pedro era... Então, a partir de você, Pedro, você vai ser então o cara, né? Ele está dizendo que pela pedra que ele diz, quer dizer, sobre a verdade que Pedro estava dizendo, que Jesus é o Messias, é o Salvador, né, o enviado de Deus, é o Filho de Deus, sobre esta verdade, sobre esta pedra, a igreja será levantada, né? Então, a Igreja Católica, né, os nossos irmãos católicos, eles entendem ali que Pedro, ele foi o primeiro líder da igreja e, assim, o primeiro papa. Eles acreditam que o primeiro papa foi Pedro. Então, eu coloquei até uma imagem aqui do Wikipedia. Você vê que quando você pesquisa na internet os papas católicos, o primeiro é Pedro, né, que eles entendem, né? E essa é a nota que está relacionada a Pedro. Eu vou ler com vocês, olha. Fala que ele foi canonizado, primeiro papa considerado pela Igreja Católica, né? Foi o pontífice que por mais tempo governou, 37 anos, segundo a Enciclopédia Católica em inglês, né? Os historiadores, obviamente, divergem quanto ao ano da morte de Pedro, né? Então, aqui vai dar algumas coisas, mas o mais importante é que nos documentos católicos eles entendem, então, que Pedro foi ali o primeiro papa, né? Agora, será? Né? Vamos entender algumas coisas. Primeira coisa, né? O que significa papa? O que é papa? Bom, papa é a designação dada ao chefe supremo da Igreja Católica Romana, também conhecido como Sumo Pontífice, Santo Padre ou Bispo de Roma.
Papa também, para alguns, significa pai, né? Mas percebam, vamos de novo, o Papa, para vamos dizer, a religião católica, para os católicos, entenda, não para os protestantes ou para nenhuma outro lugar. Dentro, né, da doutrina católica, o Papa, ele é o supremo, né, o chefe supremo. Ele é o sumo pontífice. Vamos continuar. Tá. Mas o que o Papa representa? O Papa, ele é o líder da Igreja Católica e, ao mesmo tempo, é o chefe do Estado, né, da cidade do Vaticano. O seu posto vitalício representa no legado de São Pedro, né, na Basílica de São Pedro, o qual teria designado pelo próprio Jesus Cristo para ser pastor e a rocha da igreja. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso é o que os católicos dizem. Eles dizem, né, que o próprio Jesus designou Pedro para ser o líder da igreja. E fala que ele é o pontífice, né? O pontífex, que é pons é ponte, mais fácil ele quer fazer, que é aquele que faz a ponte entre Deus e a igreja, o povo de Deus, do qual ele é o representante máximo, tornando-se o primeiro administrador da multiforme e graça de Deus. Então, vamos voltar aqui. O Papa, eles entendem que o Papa, ele é aquele que faz a ponte entre Deus e a igreja. Então, eles dizem que o Papa, ele é um intermediador entre Deus e a igreja. Bom, vamos lá. Então, vamos agora ao que eu entendo, né, a respeito disso. Pedro, ele não foi o primeiro Papa. A igreja primitiva, ela era liderada por todos os apóstolos, de uma forma mais democrática. Embora, em alguns momentos, Pedro ele teve mais destaque, né? Porém, em outros momentos, Tiago teve também mais destaque, né? Em outros momentos, o próprio apóstolo Paulo teve mais destaque, né? Agora, Jesus nunca colocou Pedro, nunca. Você não vai ver Jesus dando uma ordem, né? Jesus nunca colocou Pedro numa posição de comando sobre os apóstolos. Jesus sempre foi o líder supremo, o único líder supremo da igreja, né? Então Jesus não fez Pedro papa, não fez Pedro líder. Pelo contrário, ele disse que ninguém deveria querer ser maior do que os outros. Segundo Jesus, liderança é servir os outros e não mandar nele. Então você pode parar e pensar: bom, pastor, eu entendi. Agora, e o que eu faço? Né? Se não era para ter líderes, por que nós temos pastores? Por que nós temos professores? Esse tipo de coisa. Porque esses são ministérios, sim. A palavra de Deus vai nos ensinar que alguns foram dados para mestres, outros para evangelistas, outros para pastores, né? E assim vai. Existem funções, mas a função do Papa, ele é aquela função que ele tem a direção e o controle de todas as coisas. Ele é autoritário. E a grande dificuldade é falar que ele é uma ponte entre os homens e Deus. E a palavra de Deus, ela vai dizer que não existe intermediadores, que Jesus, ele é o intermediador. Jesus, ele é o único que faz essa relação. Por isso que nós oramos em nome de Jesus. Então não existe ninguém que faça isso, porque se existisse, então nós teríamos que de fato começar a adorar a outras coisas, né? Mas a palavra de Deus diz que tudo aquilo que você coloca entre Deus, Jesus, o Espírito e o homem, aquilo que não é Deus, que não é Jesus e não é o Espírito, tudo isso é idolatria. Compreende? Então, nós temos que tomar muito cuidado. Olha o que está em Mateus 23, do 8 ao 11. Fala assim: mas vocês não devem ser chamados mestres. Um só é o mestre de vocês. E todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, né? Pai, papa. Porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados de chefes, né?
porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo, o maior entre vocês deverá ser servo. Amém? Então, isso você vai ver que acomete exatamente aquilo que nós estamos falando nesse exato momento. Amém, queridos? Então, olha aqui algumas outras considerações, né, a respeito de Pedro. Ó. Aqui fala, né, que Pedro era presbítero, né? Ele não se dizia superior aos presbíteros. Pedro era apóstolo, mas o coração dele era de servo, entende? Ele era apóstolo, ele sabia da função dele, mas ele agia como servo. Pedro prestava contas à igreja. Ele não estava acima de toda a autoridade. Depois vocês leem com detalhes, dá um pause aí no vídeo, leem tudo que está escrito aqui, mas Pedro ele prestava conta, né? Ele não precisava, assim, ele não era a autoridade máxima, né? Pedro normalmente estava acompanhado pelos outros apóstolos, né? Ele caminhava junto, né? Ele não ficava dando direções todo momento e ó, vocês vão para cá, vão para lá enquanto eu estou aqui, ó, né? Não, né? Pedro, ele também, né? Ele não era infalível, né? Teve momentos que ele errava, ele reconhecia os seus erros, teve momentos que Deus o corrigia, ele não era perfeito, né? Ele, ele não era perfeito, né? Ele tinha as dificuldades, ó. Pedro tinha esposa, gente. Pedro era casado, né? Geralmente, né, só isso, perdão, estava lendo um negócio aqui, perdão, pessoal. Pedro não era um homem que guardava, né, assim, a sua intimidade, né, no sentido de casamento. Ele se casou, gente. A doutrina católica, as pessoas não, né, não se casam, né? Os homens não se casam. E Paulo, na verdade, você vê, Paulo, ele foi mais, entre aspas, famoso, por assim dizer, do que Pedro. Tanto é que os romanos achavam que Paulo era o líder, né? E chamam ele de líder da seita, que eles chamavam, dos nazarenos ou do caminho. Nós vamos estudar mais à frente, né? Então, nós vemos, né, que é algo compreendido. Eu estava buscando aqui, eu quero ler para vocês, 1 Timóteo 2, 5, fala assim, porque há um só Deus e um só mediador entre homens, entre Deus e os homens, Jesus, Cristo, homem. Entende? Então, é irrefutável isso, tá? Então, na igreja protestante, como comentado antes, amém? Alguns entendem que Pedro talvez tenha liderado durante um período, até o momento que Herodes o prende, né? Depois ele é liberto ali pelas orações da igreja, que nós vamos estudar, mas depois Tiago, né, irmão de Jesus, assume essa função. Enfim, mas né, não existia ali, de fato, alguém que mandava, que era o maioral, né? Havia momentos de pessoas que estavam mais em destaque ou outras menos em destaque. Amém, queridos? Agora, outra coisa, né? Depois disso, nós vamos ver ali que Pedro, ele começa ali a levantar uma questão. Fala, gente, né, como estava escrito, né? Se, assim, nós precisamos ter alguém que seja um apóstolo, alguém que venha, né, e complete e entre, né, nessa função. E é curioso, né? Depois você volta no texto, mas é curioso que Pedro, ele fala algumas características que eram necessários para que aquela pessoa fosse considerada apóstolo, né? Então, eu vou ler aqui para vocês, ó. Ele fala assim, que para que pudesse ser apóstolo, era necessário que aquele homem que fosse escolhido estivesse caminhado com eles durante todo o tempo que Jesus viveu. Tinha que estar junto daquele grupo. Tinha que ser um daqueles 120 ali, talvez. Que caminharam junto com Jesus. Desde, né, que estiveram, desde foram batizados, desde o batismo de João, e estiverem juntos até que Jesus fosse levado às alturas e que tivesse sido, né, testemunha da sua ressurreição. Tá? Então, assim, um verdadeiro apóstolo para os 12 era aquele apóstolo que caminhou com Cristo, foi batizado,
viu Jesus na cruz, viu Jesus ressuscitar, viu Jesus ser elevado aos céus. Então, eles escolhem ali a Matias, né? O que eles fazem ali? Eles tiram sorte, né? Eles, né? Enfim, escolhem a Matias. Mas algumas pessoas questionam, mas Matias, mas foi certo isso? Porque Matias, gente, só vai aparecer aqui, né? Nesse período aqui, né, do versículo 23 e do versículo 26 de Atos. É onde vai aparecer, não aparece mais. Não é mais citado o que Matias fez. Então, algumas pessoas falam, não, Matias, não dá para considerar muito ele, que o número 12 foi Paulo, né? Porque Paulo virou apóstolo, né? Mas nós vamos entender isso. Primeira coisa, né? Vamos lembrar, assim, que naquele momento, né, que eles vão escolher Matias, eles não tinham o Espírito Santo, né? Vamos ler aqui, ó, Atos 1, vamos reler, no verso 25 e 26. Fala assim, para assumir esse ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido, então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Mas sorte? Mas sorte não é maldição? Mas sorte não é tentar a Deus? Como que os apóstolos tiraram sorte? Isso tá correto? Então vamos lá. Matias foi escolhido corretamente? Na minha opinião, sim. Primeiro, antes disso, eles oraram. Amém? Se você ler, eu não coloquei aqui, você pode voltar depois, tá bom? Mas se você ler o verso anterior, verso 24, fala assim: depois oraram. Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual desses dois devemos escolher. Hoje, quando você ora, o Espírito Santo fala no seu coração. O Espírito Santo dá sinal. Lembra, eles não tinham o Espírito Santo. Então, eles oraram e, mediante aquilo que eles tinham em mãos, eles usaram. Ah, eu pus sim, perdão. Depois oraram, Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual desses dois tem. Eles oraram, né? Então, olha só. E a questão da sorte? O fato deles terem lançado sorte, que o Senhor, né? Enfim, através da sorte, não, essa sorte não era antibíblico. Se considerarmos que eles não tinham Espírito Santo, né? Olha o que diz em Provérbios aqui, gente. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a sua disposição. Então, eles lançam a sorte, mas o Senhor, ele conduz. É mais ou menos, não igual, mas é semelhante àquele texto de Lucas que fala assim, perdão se não for em Lucas, mas eu creio que seja em Lucas, que fala assim, é em Provérbios, eu acho, meu Deus, eu estou esquecendo, depois eu coloco aqui, mas fala que o homem, ele, basicamente, ele pode planejar as coisas, mas é o Senhor que faz acontecer. O homem, ele planeja, né? O homem, ele planeja, o homem, ele faz os cálculos, mas é do Senhor que vem as coisas, né? Tá em Provérbios, gente, não é em Lucas, tá bom? Provérbios 16, 9, fala assim, em sua alma o homem planeja os seus caminhos, mas o Senhor é quem determina os seus passos, né? Então, quer dizer, eles lançaram sorte, eles não tinham espírito ali, mas o Senhor conduziu para que desse, né? Esse é o segundo ponto. Outro ponto, você percebe que quando Matias é escolhido, né, não é assim, Deus não repreendeu isso. Deus não falou não é isso, né? Deus, ele não para, né? Ele não diz que não é, né? Então, realmente, né, ele passa ali a ser reconhecido como 12, antes mesmo de Paulo chegar. Olha, em Atos 6:2, ainda Paulo não é apóstolo nesse momento. Fala assim, e os 12, percebam, não chamam mais de 11. No comecinho aqui vocês viam que os 11 estavam reunidos, agora são os 12. Então, Matias, ele entrou mesmo, né? E os 12
convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Quer dizer, os 12, Matias, ele foi sim incluído. Quarto ponto, o apóstolo Paulo foi o apóstolo escolhido pelo Senhor para ser apóstolo dos gentios, né? Ele é escolhido ali, Jesus aparece por ele, né? Deus, quem escolhe é o próprio Senhor, né? Não foi os 12 que os escolheram, né? Quem escolheu, então, Deus escolhe o apóstolo Paulo com outras características para um outro processo, com o mesmo coração, com o mesmo objetivo, porém, não para os judeus, mas para os gentios, não para os judeus, mas para os gentios. Ó, ele foi feita uma revelação que não tenha sido feita aos outros, a igreja, né? Nenhum dos 12 apóstolos, olha só, quando Paulo é escolhido, nenhum dos 12 apóstolos sabia, né, da igreja antes de Paulo explicar a ele. Quer dizer, antes que Paulo chegasse para eles, olha, foi escolhido por Deus e foi assim, assim, nenhum deles sabia. Então, não houve erro com Matias, né? Então, Paulo, ele vai entrar com os apóstolos em Atos 9, que aí nós leremos depois. Amém, pessoal? Então, aqui nós estamos encerrando o primeiro capítulo, tá? Então, aqui, o que nós vimos aqui nesse capítulo? Nós vimos que Jesus Cristo, ele veio, passa com os homens, ele ensina, ele morre na cruz, ele ressuscita, passa 40 dias, depois ele fala para os apóstolos, olha, vão para Jerusalém, esperem de lá o poder, virá o Espírito Santo, que dará poder para vocês. Eu não vou revelar para vocês quando eu volto, o Pai não vai revelar agora, eu não vou revelar quando virá o reino, quando estabelecerá de fato todo o reino, mas a missão de vocês é pregar o evangelho a toda criatura, a todo mundo, ao mundo inteiro, aos confins da terra. Porém, vocês só farão isso com o Espírito Santo. Quando eles escutam isso, eles se reúnem, eles passam a orar e buscar e buscar. E no meio desse tempo, os 11 com as mulheres, mais os outros que se juntaram a ele, num total de 120 pessoas, começam a entender que era necessário que um novo apóstolo substituísse Judas, que havia fracassado na missão. E Pedro se levanta apenas como porta-voz, não necessariamente como líder deles, mas ele se levanta e fala, gente, as escrituras dizem isso. Lá em Salmos disse isso, que é que um iria se perder, mas que outro se levantaria. Então, entendo de Deus que é para termos um novo apóstolo. Porém, antes de decidir, vamos orar. Não tomemos decisões importantes sem orar. A igreja sempre orava. Eles oravam e eles oraram, pediram a Deus, e então eles tiraram sorte e Matias ali foi escolhido. E Matias então entra para os 12. E ali encerra então o capítulo 1 de Atos. Amém? Nós, na próxima aula, estaremos estudando o capítulo 2 e vamos entender coisas importantes, como, por exemplo, a descida do Espírito Santo. Vamos ver ali a primeira pregação, né, cristã para um público aberto, né? Ali vai começar a igreja primitiva. Amém, queridos? Bom, se você gostou dessa aula, se você gostou desse conteúdo, né, eu gostaria imensamente que você curtisse esse vídeo, escreva ali um comentário, gostei, põe um coração, faça alguma movimentação, alguma sinalização, porque quanto mais pessoas curtirem, quanto mais pessoas compartilharem, comentarem, mais o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e mais pessoas como você que querem estudar e ler o livro de Atos, que nós vamos ler ele todo, não é? Você vai estar ajudando essas pessoas a aprenderem, né, e a caminharem. E é extremamente importante, nós vamos entender por que nós temos que ser como aqueles discípulos eram. E hoje já aprendemos algumas coisas, aprendemos que eles oravam sempre e precisavam do Espírito Santo, que eles precisavam de oração para a direção de Deus e do Espírito para fazer a obra. Amém, queridos? Vamos fazer uma oração para que nós encerramos essa aula? Feche os seus olhos se você puder. Amém? Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos por essa aula. Agradeço por cada pessoa que está neste momento ouvindo, assistindo essa aula, que o Senhor possa ser cheio com eles, que eles possam ter o teu espírito, que eles possam, assim como
os apóstolos, como a igreja primitiva, sempre estarem em oração, buscando direções do Senhor. E peço, Deus, que teu Espírito vá sobre cada pessoa, capacitando-os a cumprir o chamado que o Senhor entregou a cada um deles. Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe a cada um de vocês. Que vocês tenham um dia de vitória e que nós nos encontraremos muito em breve na próxima aula. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.